Existe um momento de silêncio que transforma o rumo de um relacionamento. Ele responde com menor interesse, demora para responder, ou suas palavras parecem perder o carinho. Essa pequena rachadura ativa um mecanismo emocional dentro de você, um alarme interno primitivo que gera desesperança. E desse lugar instintivo, você age, manda mensagens, pede explicações, tenta salvar o que acredita que está se quebrando, mas esse impulso nasce do medo, não da lucidez. E a energia que você transmite não é proximidade, é cobrança, não é cuidado, é tensão. Não importa quão sinceras sejam suas intenções. Se você age a partir da necessidade, ele sente como esgotamento emocional, não como conexão. E diante dessa tensão, sua reação natural costuma ser se afastar ainda mais. Não é sua culpa. É uma reação que surge quando nos desalinhamos de nosso centro emocional. Quando sua mente acelera, sua frequência muda e seu comportamento deixa de fluir de seu núcleo. Nesse momento, você pode sentir que está se afogando na inércia do que não consegue controlar, sua resposta, sua distância, seu silêncio. A verdadeira transformação acontece naquele primeiro instante de decisão, quando ao invés de reativar o ciclo emocional, você decide pausar, respirar, observar, aceitar o que está acontecendo dentro e fora. Não reagir desde o desespero, mas de um lugar interno que escolhe não se mover pelo medo. Esse ato não é rendição, é autoconsciência. É um ato de reencontro, porque ao se deter você consegue ver que quem se afasta por medo se mantém pela calma. E essa vibração transforma tudo. Você se converte de presença temendo ser invisível em presença inegociável. Não teme ser ignorada, sabe que não está disponível para quem não está disposto a sustentar com autenticidade. Recuar não significa perder, significa recalibrar seu eixo interno. E é dessa quietude que começa a reconstrução afetiva. De lá, você já não age para reter. Começa a viver para se reconectar consigo. E o vínculo, se permanece, volta a se alinhar sem forçar. A urgência emocional sempre vem disfarçada de lógica. Sua mente diz que se não agir agora vai perdê-lo, que se não escrever ele vai se esquecer de você, que se não se explicar não vai entendê-la. Mas por trás de tudo isso, não há razão. Há medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser substituída. Medo de desaparecer na história de alguém para quem deu tanto. E é justamente aí que está a oportunidade de transformação, quando você escolhe não responder a essa narrativa interna, quando faz o gesto mais silencioso, mas mais revolucionário. Parar não como punição, não como estratégia, mas como um ato de autocuidado radical, como quem se pega pela mão e diz: antes de voltar a procurá-lo, vou voltar a me procurar. Parar não é passividade, é presença consciente, é fazer espaço para que a emoção se assente, para que a mente se esclareça, para que o corpo deixe de antecipar uma catástrofe que talvez nunca aconteça. E nesse espaço surge algo novo, uma sensação de dignidade que não depende do outro. Porque o que você comunica quando escolhe não correr atrás é algo que não pode ser dito com palavras. Você transmite profundidade, contenção, uma maturidade que não exige nada, mas que justamente por isso diz tudo. Você está ali, não pela reclamação, não pela carência, você está consigo e isso muda seu campo energético. Já não vibra em necessidade, mas em estabilidade. E algo muito curioso acontece quando isso ocorre. O outro sente. Talvez não consiga explicar, mas seu corpo reage. Sente que sua presença já não está carregada de peso, mas de autenticidade, de clareza, de silêncio emocional que não exige, mas que deixa marca. Parar não é desaparecer, é redirecionar a energia para você, é se reencontrar no meio da tempestade, é lembrar que você é o lar para onde sempre pode voltar. E desse lugar, nenhuma ausência te esvazia. Nenhum silêncio te quebra.
porque já não está lutando para reter ninguém, está escolhendo não se perder outra vez por alguém. Quando alguém começa a se afastar, é natural que toda a sua atenção comece a girar ao redor desse vazio. O pensamento se torna circular, obsessivo. Cada gesto, cada mensagem não respondida, cada palavra breve se transforma em um sinal que tenta decifrar. É como se todo o seu sistema entrasse em modo de alerta, mas enquanto isso acontece, algo muito mais importante se perde de vista: você mesma. E é aqui que começa a verdadeira revolução emocional. No momento em que decide que sua energia não pode continuar sendo devorada pela espera, que já não vai viver em modo reativo, pendente de cada movimento alheio, que merece mais que transformar sua vida em um monitoramento constante de alguém que já não se mostra presente. Redirecionar a energia não é superar nem tampouco esquecer. É uma escolha íntima de voltar a habitar seu próprio espaço interno. É se perguntar: que parte de mim tenho ignorado enquanto tentava sustentar essa conexão? Que silêncios pessoais tenho coberto com o barulho dessa ausência? É se reencontrar com o que antes te entusiasmava, a música que havia deixado de escutar, as caminhadas que te ancoravam ao presente, os livros que te faziam pensar além do seu mundo emocional. É se reconectar com seu corpo, se mover, se alongar, respirar fundo, voltar a sentir sua pele, não através do toque do outro, mas desde a consciência de que seu corpo não precisa de permissão para se sentir vivo. Também é recuperar a voz, não a voz que suplica ou se justifica, mas a que afirma com firmeza o que quer, o que não tolera, o que merece. É escrever sem filtro, ainda que seja para você. É chorar se for necessário, sem culpa nem vergonha, porque toda emoção que se reprime se transforma em tensão, e toda emoção que se nomeia encontra seu curso. E pouco a pouco, sem buscar, sem forçar, essa nova versão sua começa a vibrar diferente. Já não emite sinais de vazio, mas de plenitude em processo. E o que antes parecia uma perda começa a se revelar como uma oportunidade, a de regressar a você mesma com mais profundidade que nunca. Redirecionar a energia é uma forma de cura. É fechar portas sem necessidade de portadas. É se dizer: não preciso perseguir o que não está disposto a ficar. E é, sobretudo, lembrar que sua presença bem direcionada não só transforma sua vida, também redefine a forma como o mundo te percebe. Existe uma diferença imensa entre ser desejada e ser escolhida com respeito. O desejo pode ser fugaz, condicionado pela novidade, pelo físico, pela brincadeira, mas a escolha autêntica, a que perdura além dos estímulos imediatos, só ocorre quando alguém percebe uma força interior que não está encenada, mas enraizada no profundo. Essa força não se aprende em guias de sedução, não se imita em redes sociais, se constrói nos dias em que não espera que ele escreva e ainda assim se serve um café com calma. Nas noites em que sente sua ausência, mas não dá sua dignidade em troca de uma mensagem morna. Nas vezes que pensa em ligar para ele, mas ao invés disso se abraça e respira fundo, porque o magnetismo real nasce do autocuidado constante, não do espetáculo emocional. Nasce do silêncio bem sustentado, não de frases que buscam resposta. Nasce do corpo que se move com presença, não para agradar, de uma voz que sabe quando falar e quando calar sem se perder. Quando uma mulher deixa de se obsessionar por ser vista, sua luz se torna mais nítida. Já não está buscando aprovação com cada gesto, já não gira em torno da atenção do outro. Seu eixo muda, gira ao redor de si e então, mesmo em sua ausência, deixa uma pegada que se sente porque há algo impossível de ignorar em uma mulher que se pertence. Sua energia não pede permissão, mas também não invade. Não se acomoda, mas também não empurra. Não brinca de ser dura, mas também não se desfaz por afeto. É simplesmente ela, inteira, clara, serena. E isso,
embora pareça simples, é profundamente raro. Os homens emocionalmente disponíveis sentem essa energia como um bálsamo. Não lhes grita, me olhe, lhes sussurra. Aqui estou e não preciso te convencer de nada. E nesse sussurro reside o maior dos poderes, o de inspirar sem pressionar, o de tocar sem tocar, o de ser lembrada sem ter feito nada mais que ser fiel a si mesma. O magnetismo que nasce do amor próprio não busca atrair a todos, só chama aqueles que têm a sensibilidade e a maturidade emocional para reconhecer seu valor. Quantas vezes confundimos aceitação com amor? Quantas vezes calamos para não incomodar, cedemos para não perder? Ou inclusive sorrimos quando por dentro tudo está nos dizendo que algo não está bem? A armadilha é sutil. Começa quando você diz, não acontece nada, embora sim aconteça, quando aceita menos do que sabe que merece, porque teme que se exigir o justo, vão te deixar. Quando o desejo de que funcione se torna mais importante que seu bem-estar, e assim, pouco a pouco, você se converte em uma versão diluída de você. O que muitas não veem, porque ninguém nos ensina a ver, é que o valor não se constrói no olhar do outro. Se cultiva dentro, todos os dias, em pequenos atos de coerência, em cada vez que diz não, quando quer dizer não. Em cada decisão que toma, sem esperar a validação externa. Em cada silêncio que escolhe, não por orgulho, mas por autocuidado, porque quando esquece seu valor, seu mundo se reduz ao estado emocional de outra pessoa. Seu dia é bom se ele respondeu, sua noite é escura se não escreveu. E isso não é amor, é ansiedade afetiva, é uma desconexão silenciosa de você mesma, e há algo profundamente triste em amar desse lugar. Porque mesmo quando te escolhem, você não se sente escolhida, porque você mesma já havia se descartado antes. Lembrar-se de que já é valiosa não é uma frase motivacional, é uma prática emocional profunda. É tomar decisões que te doem, mas que te curam. É deixar de explicar o que deveria ser evidente. É soltar as mãos que não te sustentam e regressar às suas próprias. É entender que estar sozinha não é um castigo, é um processo, que seu silêncio não é vazio, é uma ponte para você, que seu tempo não é algo que o outro administra, é seu bem mais sagrado, e que o verdadeiro amor, o que transforma, não nasce do sacrifício nem do medo. Nasce do encontro entre duas pessoas que não se necessitam para se completar, mas que se escolhem desde a abundância emocional. Então, não se preocupe por ser escolhida. Se preocupe por não se esquecer de você. Porque quando você se escolhe primeiro, nem todo mundo fica, mas quem fica te vê de verdade. Há uma contradição silenciosa nas relações humanas. Quanto mais você se esforça por estar disponível a todo momento, mais se torna invisível emocionalmente. E não é porque seja menos valiosa, é porque sua presença, quando é constante e garantida, perde seu peso específico no sistema emocional do outro. Desde a neuropsicologia, sabemos que o desejo necessita de certa incerteza para se manter vivo. Não falamos de manipulação nem de jogos de poder. Falamos do espaço emocional necessário para que o outro perceba sua presença como escolha, não como obrigação, como presente, não como rotina. Quando você está sempre ali com o telefone na mão, com os planos abertos, com a porta emocional sem fechadura, o outro não precisa se esforçar. E onde não há esforço, não há investimento. E onde não há investimento, a conexão se empobrece. Assim de simples, assim de duro. O problema é que muitas mulheres confundem amor com disponibilidade absoluta. Pensam que estar para tudo e a todo momento é uma forma de demonstrar afeto. Mas o que termina acontecendo é que sua energia se dilui, sua essência se torna previsível, e o previsível, por mais amor que contenha, deixa de ser estimulante. E aqui aparece o maior dos perigos, a autotraição silenciosa. Você começa a dizer sim quando quer dizer não.
Muda seus horários, seus planos, seu descanso, seu ritmo, tudo para se adaptar ao outro, tudo para se sentir escolhida, mas quanto mais se acomoda, mais perde seu centro e dali o vínculo se converte em uma corda que você sustenta sozinha. E o que acontece então com seu desejo, com sua alegria, com sua vitalidade? Se apagam lentamente como uma vela que continua acesa em um quarto vazio. Você continua estando, mas já não brilha. Uma mulher verdadeiramente magnética não é aquela que se entrega por completo na primeira. É a que conhece seu tempo, seu valor, seu ritmo interno. É a que não tem medo de se retirar quando sente que está dando mais do que recebe. É a que sabe que sua energia não está a serviço de qualquer um, porque seu amor não se implora, se honra. Por isso, a próxima vez que sentir o impulso de estar sempre disponível, se pergunte: estou me aproximando por amor ou por medo de que vá embora? Se a resposta for medo, pare, respire, lembre quem você é, porque uma mulher que se respeita nunca está demais. Está onde o amor a cuida e a escolhe sem que ela tenha que se esquecer de si. Há amores que expandem e outros que consomem. E a diferença, muitas vezes, não está no que o outro faz, mas em como você o vive por dentro. Porque o mesmo gesto, o mesmo silêncio, a mesma distância pode se sentir como um convite a confiar, ou como uma ferida aberta que volta a ser tocada. O desejo saudável é uma energia que respira, te permite admirar o outro sem se esquecer de você, te aproxima sem invadir, te envolve sem te acorrentar. É esse tipo de atração que nasce do reconhecimento mútuo, onde ambos são protagonistas de sua história emocional e nenhum precisa se reduzir para que o outro brilhe. Nesse estado, há equilíbrio entre dar e receber. Não espera mensagens para validar seu dia. Não faz planos em função do humor da outra pessoa. Sua vida continua fluindo com ele, ou sem ele. Porque o vínculo não é uma muleta, é um acompanhamento. O desejo fortalece o que já é. Não substitui o que te falta. Em contrapartida, o apego tóxico é outra coisa. Se instala sem pedir permissão. No início parece ternura, entrega, intensidade, mas pouco a pouco você se dá conta de que já não escolhe, reage, que já não decide, se adapta, que já não está consigo, está nele. E aí tudo se torna frágil. Uma demora em te responder te altera. Um estou ocupado te desperta a ansiedade. Sua autoestima começa a depender do reflexo que vê nos olhos dele. E quando isso acontece, você deixou de ser você. O mais complexo do apego tóxico é que nem sempre se vê como algo danoso. Às vezes se disfarça de amor profundo, de conexão intensa, mas na realidade é o eco de feridas antigas que ainda não curou. É o medo de não ser suficiente. É a sensação de vazio que te faz correr atrás de quem não está pronto para te sustentar. A liberdade emocional não significa deixar de sentir, significa sentir sem se perder. É poder reconhecer que sente falta, que dói, que deseja e ainda assim escolher o silêncio quando esse silêncio te protege. É entender que sua paz não pode depender de alguém que não sabe cuidar nem da sua. Uma mulher que reconhece essa diferença e age a partir dela não precisa fechar portas com ira nem desaparecer com dramatismo. Simplesmente se recolhe, se escuta, se escolhe, porque entendeu que não veio a esta vida para ser parte de um ciclo de ansiedade compartilhada, mas para construir vínculos onde o amor não dói, não confunde, não desgasta. E quando ela faz isso, sua energia muda, já não busca convencer, já não precisa se explicar, já não suplica atenção. Ela se torna presença serena, uma mulher que está, mas não a qualquer preço. Durante um tempo, você acreditou que o mais urgente era que ele voltasse, que te procurasse, que dissesse algo, que explicasse, que corrigisse o que quebrou com seu silêncio ou com sua distância. Sentia que se ele regressasse, poderia respirar, que se te escolhesse de novo, tudo teria sentido, que se ficasse então seu valor estaria a salvo.
Mas a verdade emocional é outra. Não se trata de que ele regresse, nunca se tratou disso. Se trata de que você regresse a você, porque foi você quem se abandonou primeiro. Não de forma consciente, não por fraqueza, mas por amor mal entendido. Porque pensou que amar era dar mais, que querer alguém era se adaptar aos seus vazios, que merecer afeto significava ser incansável, mas no caminho foi se apagando. Deixou de olhar seus próprios ritmos, seus desejos, seus sinais internos e começou a girar fora de você, e nesse giro se perdeu. Deixou de ler seus livros, de ver suas amigas, de rir sem revisar o celular. Seus pensamentos se encheram do nome dele. Suas emoções ficaram atadas à sua imprevisibilidade e, o mais doloroso, começou a medir seu valor com a régua da atenção dele. Mas agora você sabe, o vazio que sentia não era só por sua ausência, era sobretudo pela sua, por ter se esquecido, por ter se deixado para depois, por ter acreditado que, se esforçasse o suficiente, seria escolhida, e isso jamais deveria ser negociável. Quando uma mulher começa a regressar assim, o faz em silêncio, não há fogos de artifício. Há decisões pequenas, mas poderosas. Colocar limites, desligar o celular a tempo, voltar a dormir tranquila, dizer não sem culpa, comer algo que gosta sem estar esperando uma mensagem, recuperar seus espaços, seus rituais, seu tempo. Não é uma vingança, não é um castigo, é um reencontro. E é nesse retorno onde ocorre a verdadeira magia, porque ao voltar a você, deixa de olhar para fora com desespero. Já não precisa ser confirmada, nem interpretada, nem aplaudida, porque ao se habitar de novo, encontra algo que o outro nunca pôde te dar, seu centro. Dali a perspectiva muda. Já não se trata de que ele volte. Se trata de se você, nesta nova versão sua, ainda o escolhe. Se essa relação tem lugar em sua vida tal como está agora, mais consciente, mais tranquila, mais forte. E se não tem lugar, também está bem, porque aprendeu a voltar, e isso já é ganho. Há uma narrativa silenciosa, mas poderosa, que muitas mulheres carregaram desde meninas, a ideia de que precisam fazer méritos para serem amadas, que o amor se conquista com entrega incansável, com paciência ilimitada, com disponibilidade constante, que se forem suficientemente boas, suficientemente compreensivas, suficientemente tudo, então alguém as escolherá. E ao serem escolhidas, finalmente se sentirão completas. Mas essa história, embora repetida, é falsa. Não só é falsa, é perigosa, porque te afasta de você. Te ensina a olhar sempre para fora, a depender da validação de outros, a ajustar sua essência para encaixar em moldes alheios, e assim você vai se perdendo aos poucos. A verdade emocional, embora às vezes doa no início, é libertadora. Você não está aqui para ser escolhida. Você está aqui para se lembrar uma e outra vez que já é valiosa. Não por quanto dá, não por quanto aguenta, não por o que faz pelos demais, não por seu corpo nem por sua história de dor. É valiosa porque existe, porque sente, porque pensa, porque respira, porque há uma força dentro de você que continua viva, mesmo quando a quebraram. Essa força é a que merece sua atenção, seu cuidado, sua fidelidade. E quando uma mulher se conecta com essa verdade, tudo muda. Sua linguagem corporal muda, seu olhar muda, já não espera que alguém a confirme, já não precisa ganhar o amor, já não se acomoda onde não há espaço para sua alma. Ela começa a tomar decisões diferentes. Começa a escolher desde o respeito, não desde a carência, desde a clareza, não desde a urgência. Deixa de perseguir afetos mornos, deixa de normalizar o que lhe dói. Deixa de pedir migalhas com a esperança de que algum dia se transformem em um banquete emocional. E o mais belo, começa a se falar diferente. Já não se culpa por ter amado demais. Já não se julga por ter dado o que ninguém lhe pediu.
Entende que o fez desde a versão que era naquele momento e se perdoa. E ao se perdoar, se recupera. Porque não há força mais poderosa que uma mulher que se lembra de quem é, que deixa de esperar que alguém a escolha e, em troca, se escolhe a si mesma cada dia. Que se levanta sem rancor com firmeza, que se olha no espelho não buscando defeitos, mas reconhecendo cicatrizes que já não doem como antes. Essa mulher não precisa convencer ninguém, porque sua só presença já é uma declaração de dignidade, porque aprendeu que quem não a vê, não a merece. E quem não a valoriza, não merece sua energia. Lembrar-se de seu valor não é egoísmo, é justiça emocional. É a base de qualquer amor que não te destrua. Muito se disse sobre a arte de amar, mas pouco se fala sobre a arte de se sustentar, de não se perder no processo de tentar amar outro, de não se esvaziar em nome da entrega, de não entregar tudo antes de saber se o outro tem as mãos limpas para receber. No coração de muitas mulheres vive uma ferida não nomeada, a de sentir que só serão valorizadas se estão sempre presentes, sempre disponíveis, sempre prontas. Como se a constância na entrega fosse prova irrefutável de amor. Como se dizer não fosse sinônimo de egoísmo. Como se ter uma vida própria fosse um risco para manter o afeto do outro. Mas o certo é que a superdisponibilidade, longe de aproximar, afasta, não porque seja mal intencionada, mas porque apaga os limites. E onde não há bordas, não há forma. Onde tudo está ao alcance sem esforço, não se aprecia com profundidade. Sua essência, por mais bonita que seja, precisa de espaço para respirar, para ser sentida falta, para ser buscada, não só encontrada, porque o que está todo o tempo disponível deixa de ser visto, deixa de gerar impacto, se torna parte do barulho de fundo, e além da percepção externa está sua percepção interna. Cada vez que se posterga algo dentro de você, se desajusta. Cada vez que prioriza quem não faz o mesmo com você, sua bússola emocional perde o norte. Não porque não seja capaz de amar, mas porque amar sem reciprocidade te faz caminhar em círculos. Você não foi feita para estar em pausa, esperando o momento em que o outro te escolha. Você foi feita para criar, para viver, para escolher também. E isso inclui saber dizer, hoje não estou disponível. Não porque esteja brincando, não porque queira provocar, mas porque está ocupada com sua vida, com sua paz, com seu bem-estar. A mulher que sabe habitar seu tempo, que não se precipita ante o silêncio alheio, que pode dizer agora não, sem medo de perder, está dizendo ao mundo, não preciso ser validada para saber o que valho. E essa mensagem silenciosa, mas contundente, é profundamente atraente, porque há uma diferença imensa entre estar disponível e estar presente. Uma mulher presente, quando escolhe estar, se entrega por completo, mas também sabe ir embora sem drama quando se sente não vista. Sabe guardar sua energia quando percebe indiferença. Sabe que seu valor não aumenta por estar sempre, mas por saber quando é tempo de se cuidar. E esse equilíbrio entre dar e se proteger, entre amar e se respeitar, é o que marca a diferença entre uma relação que floresce e uma que consome. Há uma verdade emocional que muitas vezes evitamos olhar. O desejo não cresce na saturação, não floresce quando tudo está dado, quando cada gesto é previsível, quando não há margem para o mistério nem para a curiosidade. O desejo necessita de respiração, necessita de ritmo, necessita de espaço, não para criar distância fria, mas para manter viva a pulsação interna do vínculo. Quando uma mulher se torna onipresente, não por controle, mas por medo, começa sem querer a dissolver sua energia. Está tão disponível, tão voltada ao outro, tão centrada em agradar ou sustentar a conexão, que sua essência começa a se apagar. Já não há pausa, já não há respiro, já não há essa sensação de novidade que desperta a atenção emocional. E o que muitas vezes dói mais, não é a ausência do outro, mas a perda de si mesma na tentativa de retê-lo.
O desejo autêntico necessita de contrastes. Assim como a música necessita de silêncios para que uma melodia tenha sentido, o vínculo necessita de pausas para que o sentir tenha força. Uma mulher que se mantém fiel a si mesma, que não corre atrás do afeto, que pode desfrutar de sua solidão sem convertê-la em castigo, transmite algo muito pouco comum: estabilidade emocional. E essa estabilidade não é frieza, não é indiferença. É uma forma de presença tranquila que, paradoxalmente, se faz notar ainda na ausência porque deixa pegada, porque se lembra sem esforço, porque emite uma frequência distinta, a de quem não se desespera por agradar, mas que inevitavelmente encanta por sua serenidade. Os homens emocionalmente conscientes sentem isso. Nem sempre entendem com palavras, mas percebem. Uma mulher em equilíbrio não gera culpa, não pressiona, não exige, mas também não se desfaz por agradar. Ela está, e se está, é porque escolheu, não porque não tem opções, não porque precisa, mas porque sua presença é uma decisão, não uma súplica. E essa energia muda a dinâmica. O outro deixa de se sentir dono, começa a se sentir convidado, e essa mudança de lugar, embora invisível, redefine todo o vínculo. Então, se hoje você se encontra esperando que alguém volte, respire. Não desde a ansiedade, desde a dignidade, se pergunte: estou esperando alguém ou estou me esquecendo de mim? Porque quando você volta a você, quando se reconecta com o que ama, quando resgata seu ritmo, seu tempo, sua voz, algo muito profundo se alinha. Sua energia muda, seu olhar se esclarece e sua vida já não gira em torno de uma ausência, mas se expande desde sua presença. E dali, se alguém regressa, será porque também fez seu trabalho interno, porque te reconhece, não porque te necessita, porque te valoriza, não porque te sente garantida. E se não volta, não importa, porque você já voltou a você. A maioria das mulheres, em algum momento de sua vida, tentou demais. Deu mais do que tinha. Tentou ser suficiente para alguém que não soube ver sua luz. Se calou, se adaptou, se anulou, tudo em nome de um amor que parecia se desvanecer entre seus dedos. Mas há um instante íntimo, silencioso, profundamente revelador no qual algo muda. É quando você deixa de olhar para fora, buscando respostas, e começa a regressar a você. Regressa aos seus silêncios, às suas paixões esquecidas, ao seu centro. Aquela mulher que foi antes de que o medo te fizesse pensar que precisava ser outra. E aí, sem dramatismos, sem estratégias, sem urgências, ocorre o que muitas chamam de magia, mas que na realidade é presença, é autenticidade, é essa força tranquila que emerge quando você se escolhe sem pedir permissão. Porque o amor que mais transforma não é o que vem de outro, é o que nasce quando, mesmo no meio do abandono ou da espera, você decide não se abandonar. E talvez desse lugar, sem expectativas nem artifícios, acabe tocando a alma de alguém, não porque procurou, mas porque sua energia deixou de suplicar e começou a irradiar. E tudo o que irradia, desde a verdade, permanece. Doutor